Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, boa tarde, aliás, né, a todos. Dialogar sobre a obra de Carolina Maria de Jesus e suas possibilidades é mais uma dentre tantas potências insubmissas para pensarmos a produção desta autora. Desestabilizadora de modos de ler e escrever, Carolina e seus textos deslocam nossas percepções e formam um conjunto estético-literário fundamental para as compreensões sobre os significados e direitos do escrever literatura. Eu sou Fabiana de Pinho, professora do campus do Rio de Janeiro, professora de língua portuguesa, doutoranda em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio, com pesquisa centrada na literatura de mulheres negras brasileiras e a cidade. Leitora, estarei dividindo esta mediação com a professora Luciana Reis, leitora e muito emocionada com a nossa mesa de hoje. Hoje receberemos as professoras Vera Eunice, Lima de Jesus e Fernanda Felisberto, para integrarem à mesa a atualidade da obra de Carolina Maria de Jesus, 60 anos após Quarto de Despejo. Ela é parte da programação da primeira Semana Virtual de Arte, Cultura, Extensão e Pesquisa e Inovação. Concebemos esta mesa a partir de alguns norteadores, professora Luciana, que tratam das potencialidades estéticas das produções de Carolina. Temos os seguintes norteadores: as constantes referências da autora / narradora sobre o próprio fazer literário, as possíveis e potentes vinculações da obra de Carolina à literatura negro-brasileira e, por último, inesgotável, processo de publicação dos manuscritos da obra de Carolina Maria de Jesus. Eu passo a palavra para a professora Luciana Reis para que se apresente e dê as orientações para a dinâmica das perguntas. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Fabi. Eu também quero agradecer e saudar todo mundo que está acompanhando de casa, saudar e agradecer também a comissão organizadora da SACEPI, e as nossas convidadas, Fernanda Felisberto e Vera Eunice, e as nossas intérpretes, Cláudia Cristina e Nívia de Sá, que foi um prazer enorme encontrar aqui. A Nívia foi minha aluna no INES e é muito bom encontrar nossos alunos nos ambientes por onde a gente vai passando por aí, não é? Eu sou professora de língua portuguesa no IFRJ, Campus Maracanã, companheira de equipe da Fabiana, e também mais uma professora lá que tem trabalhado há alguns anos com a leitura de O Quarto de Despejo nas aulas de literatura. Essa grande obra da literatura brasileira. Agradeço imensamente Vera Eunice e Fernanda Felisberto por terem aceitado o convite. Quero dizer que a presença de vocês abrilhanta muito o nosso evento, e como as pessoas também que estão acompanhando de casa, estão nos assistindo. Quem quiser participar ativamente pode comentar no chat, e se alguém tiver alguma pergunta para nossas convidadas, a partir da fala delas, pode escrever essas perguntas na aba de pergunta, né? Ou no chat mesmo, que depois, no tempo das perguntas, da discussão, a gente vai transmitir. Fabiana. Obrigada, Luciana. Segundo, para ver se meu microfone está aberto sim. Muito obrigada, Luciana, companheira de trabalho, né, que vem desenvolvendo já há muito tempo o projeto com a obra da Carolina Maria de Jesus. Eu agradeço também a comissão organizadora da SACEP ou SACEPI, eu uso as duas formas, a todas as pessoas negras que lutaram e lutam para que seja possível fazer um evento, para que fosse possível fazer um evento como este, né? Aos colegas e às colegas de diferentes disciplinas que integram o projeto interdisciplinar diário de Carolina, em especial a professora Mariana, de Sociologia, e a gente agradece também a todos os leitores que seguirão descobrindo a cada leitura mais nuances da obra de Carolina Maria de Jesus. Eu aproveito também para dizer algo, né, para as pessoas que estão participando, que estão nos assistindo, agradecer o interesse de vocês,
Sejam todos e todas muito bem-vindos, saúdo a cada um por estar aqui, para que vocês, estarem nesta participação, estarem participando desta mesa. E eu convido a mesa a professora Vera Eunice Lima de Jesus, professora, filha da escritora Carolina Maria de Jesus e integrante do Conselho Editorial de Publicações dos Manuscritos da obra de Carolina Maria de Jesus. Seja bem-vinda, professora Vera Eunice. Convido também a professora Fernanda Felisberto, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora pelo Programa de Literatura Comparada da UERJ, pesquisadora das narrativas de mulheres negras presentes nas literaturas africanas, negro-brasileira, afro-americana e afro-latina. Integrante do NEAFRO, que é o NEAB da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisadora sobre a presença da autoria negra no mercado editorial brasileiro. Fernanda também coordenou o ciclo de seminários Mulheres nas Artes, o ciclo Conceição Evaristo, promovido pela Escola do Olhar do Mar, do Museu de Arte do Rio. Ela também é integrante, junto com a professora Vera Eunice, do Conselho Editorial de Publicações dos Manuscritos, de Carolina Maria de Jesus. Agradeço muito as componentes da mesa, as professoras Vera Eunice e Fernanda Felisberto, por terem aceito o nosso convite. Agradeço muito a Fernanda pela ponte, e eu faço um agradecimento, eu peço licença à professora Vera Eunice, para fazer um agradecimento pessoal à professora Fernanda, porque Fernanda Felisberto, ela está na minha formação de letramento racial, não só na minha, mas na formação de muita gente, e é alguém que constrói há muitos anos uma das mais importantes intelectuais negras brasileiras e que há muito tempo constrói um modo de fazer academia, que é um modo humano de fazer academia. É uma academia com humanidade, né, e generosidade também. Outro dia eu ouvi que eu sou generosa, mas a Fernanda, ela tem um nível de generosidade responsável, generosidade responsável, que eu não consigo medir. Então, para mim, é muito emocionante estar com esta convidada, com as duas convidadas, né, e também com a Fernanda, que é uma parceira acadêmica já de algum tempo. O tempo de exposição para cada uma é de 20 minutos, e eu passo a palavra para a nossa primeira convidada, que é a professora Vera Eunice. Seja muito bem-vinda, professora, muito nos honra a sua presença aqui conosco para uma conversa muito potente sobre a obra de Carolina Maria de Jesus. Boa tarde a todos, né? Agora é todos, todes, né? E... todos, todas e todes, né? Boa tarde a todos. É uma honra estar hoje aqui nessa palestra. Principalmente eu faço das suas palavras em relação a Fernanda Felisberto. Eu faço as minhas. Eu não tenho nem que acrescentar. Eu só gostaria de acrescentar que a Fernanda Felisberto, hoje, ela faz parte do Conselho da Companhia das Letras, para poder sair editados, né, as 27 obras da Carolina Maria de Jesus. E ela sabe que eu fiz questão que ela entrasse. Foi numa situação assim, ou ela entra ou eu saio. Sabe, eu não a conheço, só vi uma vez, mas me impressionou demais. Impressionou demais a fala, a postura, o que ela sabe de Carolina. Eu prestei muita atenção na palestra que ela fez sobre Carolina, as palavras dela, e eu estava ali sentada ao lado dela, mas estava assim, atenta ao que ela estava falando, e eu achei assim, de muito cultismo, de muita sapiência. Então ela sabe que a consideração que eu tenho com ela, e a alegria de estar com ela e com a Conceição Evaristo. Tem a Fernanda Miranda também, temos a Rafaela, temos a Amanda, mas a Fernanda é assim que eu tive a oportunidade de vê-la apresentando alguma coisa sobre a Carolina.
O que eu tenho que falar da Carolina Maria de Jesus, eu, sinceramente, eu estou, assim, abismada como é que a Carolina está nesse auge. Porque eu acho que ela está atingindo um auge, assim, tão grande. E essa semana ela foi declarada doutora. Então, eu falei, meu Deus do céu, onde que ela vai parar? E como a Carolina veio de uma situação difícil de vida, né, que a maioria dos negros passam, né, passaram e passam, ela vem de pós-escravatura, né, não tinha condições de leitura, mas teve a oportunidade de estudar 1 ano e meio, e esse 1 ano e meio que aquela professora incutiu na cabeça dela, porque de momento ela não queria. E quando ela percebeu que ela já estava conhecendo as primeiras letras, então ela ficou apaixonada pela leitura. E aí vem aquela parte, aquele sofrimento, que ela era uma pessoa diferente, né? Era uma pessoa já culta, já lia, né? Vem aquela parte toda sofrida dela, porque a história da minha mãe é sofrida. Eu ainda, essa semana, estava aqui pensando em casa, que nós vivemos 3 anos da minha vida que eu vivi com ela, foram 3 anos de comida em casa, porque a minha vida com a minha mãe foi sempre de fome, mesmo criança na favela. Depois ela escreveu um livro com essa escritora nessa fama, best-seller, e nós voltamos a passar fome novamente, né? Só que ela nunca deixou de escrever. Nunca deixou de escrever. Então, ela escreveu. Então, os críticos falam, né? Há críticos que falam que a Carolina é escritora de uma obra só. E não é. Eu conheci o Audálio Dantas antes dele falecer. Por que você não olhou os romances que a Carolina tinha? Ela, quando levou ao barraco, ela não levou para mostrar diário. Ela o levou para mostrar os romances, os poemas, os contos, os provérbios, as peças teatrais, as letras de músicas, tudo, ela escrevia de tudo. Só que ele se interessou pelo diário e não fez mais nada. E aí, agora, a Companhia das Letras, vamos começar aí com um diário, né? Porque a situação está assim, são 27 obras, e de momento ia só uma conselheira fazer. Mas é muita coisa. O trabalho é intenso, e as meninas estão fazendo um trabalho assim de primeira linha, foram escolhidas a dedo, tanto é que a Fernanda Felisberto é uma que faz parte. Então, de momento ficou assim, vamos dividir as obras. Uma turma ia ficar com os diários, outra turma ia ficar com os romances, outra turma ia ficar com as peças teatrais. Aí foram dividir. Só que a que gosta do romance também gosta do diário, também gosta do provérbio, também gosta do conto. E eu sou suspeita de falar porque eu sou filha, mas antes de ser filha, o pessoal fala, olha, você fala da Carolina em duas pessoas, né? A primeira pessoa e na terceira. A primeira pessoa é minha mãe, né? A terceira pessoa é a Carolina, a escritora. E eu diferencio bem isso. Então, ficou assim dividido. Todas estão nos diários agora. Depois vão todas para os romances, vão todas, aí lembra todas. A única coisa que eu pedi para elas, né, e elas estão, assim, muito legal comigo nesse aspecto, é conservar a Pia da Carolina, a ortografia. Eu quero. O açúcar com 2 S. O hipócrita com H, o hipócrita sem H, porque ela estava numa transição de aprendizagem, porque ela sempre quis aprender, ela sempre quis se aprimorar. Então, uma hora, ela está assim, hipócrita aqui com H, hipócrita aqui com I. Ela escreve farmácia com PH, e como diz uma literatura, uma jornalista falou para mim, Vera, a sua mãe, ela não é analfabeta. A mãe não é analfabeta, nem semi-analfabeta. A tua mãe, ela viveu dentro do letramento. A tua mãe aprendeu português, porque ela veio com açúcar de lá, né? E, então eu achei muito certo o que ela falou, né? Então é isso. E a Conceição Evaristo, ela entrou
nesse trabalho, porque a Felisberto falou muito bem dela, e a gente sabe o potencial da Conceição Evaristo. E a Conceição Evaristo, ela tem a história da Carolina, como muitas pessoas, muitas negras no Brasil, têm a história da Carolina. A história da Carolina é de 1960 a 2020, e pouca coisa mudou. Na política, na fome, nos problemas, não mudou quase nada, né? Então, por isso que o livro está aí 60 anos nessa atualidade toda, com essa atualidade. E a Conceição Evaristo, ela nos conta que ela também teve esse tipo de problema. Ela também comia do lixo, ela também tinha mãe que escrevia, e ela nos fala que a mãe tem 98 anos, né? E a mãe também tem um diário. No diário, ela leu uma parte para a gente, e nossa, é muito semelhante. Né? Ela só não vai editar porque a mãe não autorizou. A mãe tem 90 anos, é lúcida e não deixou. Mas é muito semelhante. Então, ela começou a escrever já junto, se espelhando na mãe e na minha mãe, né? Então, é muito gratificante. A Carolina hoje tem nome de bibliotecas, a Carolina hoje tem nome de escolas, a Carolina tem nome de ruas, a Carolina tem um filme que está para sair, que foi parado pela pandemia, a Carolina vai ser agora homenageada na avenida, aí, pela Colorados do Brás, né? Os livros, o pessoal só me pergunta desses novos livros dela, da Companhia das Letras. Eles só me perguntam. E o Quarto Despejo está aí sendo bem vendido. E outra coisa que eu queria falar, dentro do meu tempo, eu queria falar que os adolescentes, eles estão amando a Carolina. Então, eu tenho feito palestra para adolescentes, brancos e negros. Não tem isso, sabe que é branco, não. É o adolescente apaixonado, é a criança pequenininha apaixonada, é a criança de 15 anos apaixonada, a criança de 10 anos apaixonada. Então, todas as pessoas que falam de Carolina, eu percebo no olhar, é uma emoção, um amor, o trabalho que as meninas estão fazendo aí, e a Felisberto, ela pode até, é o que eu vou falar, e tem palavras que ela escreve no livro dela, nos manuscritos, que às vezes a gente vai procurar em dicionário, né? Com certeza, com em certeza. Dicionários, porque a gente acha, nossa, isso aqui nem existe. O clássico dela, o português dela, a cultura dela é tão grande que a gente às vezes fala, nossa, isso aqui não existe. Aí a Felisberto foi procurar e achou. Então, o que é o potencial da Carolina? E ela passou isso para os filhos da nossa criação. Ela falava palavras difíceis, a gente sempre foi criada falando bem. Ela tocava violão, eu toco também, meus irmãos tocavam. Ela cantava, ela lia para a gente. Ela tinha o livro As Mil e Uma Noites, que ela gostava muito desse livro, e ela lia uma história para a gente. Então, ela falava, hoje não temos o que comer, ninguém vai comer, mas eu vou cantar. Quando ela não batia, ela cantava, né? Porque ela era estressada. Mas é isso que eu tenho que falar da Carolina Maria de Jesus, e ela me deixou uma carta pós-morte, onde ela me faz alguns pedidos, vários pedidos, e dentre esses pedidos tem para eu não deixar a memória dela morrer, ela queria que eu propagasse a memória dela, ela queria, no túmulo dela, ela queria que eu colocasse livros, ela queria que eu tomasse conta do meu irmão, que ele faleceu logo depois dela, né, ela estava percebendo, ela queria que eu cuidasse do sítio dela, porque ela tinha paixão pelo sítio, tanto é que o sítio hoje tem o nome dela, está preparando lá, porque o pessoal gosto de fazer saraus lá no sítio, e eu me formasse uma professora. Falou, se você puder, eu queria que você se tornasse uma professora. Então, por quê? Porque ela sabia, que se ela conseguiu chegar onde ela conseguiu, foi lá com esse 1 ano e meio de estudo que ela tinha. E o pessoal tem falado que o Audálio Dantas descobriu a Carolina. Não, a Carolina descobriu o Audálio Dantas. Por quê? Porque em 1940 eu recebi um jornal, a minha mãe já escrevia, a minha mãe já mandava os livros dela por Riderdage.
nos Estados Unidos. E nessa foto, ela está sentada num jornal, acho que era Diário da Noite até, e no jornal está escrito a poetisa negra, surge uma poetisa negra. Então, em 1940, eu nem sonhava ter nascido, o Audálio talvez também não, ou estava nascendo. Então, na realidade, quem descobriu, ele foi minha mãe quem descobriu. E ele tem uma fala dele, para eu encerrar, ele falou que não houve e nunca mais haverá no mundo, nem no Brasil, uma escritora igual Carolina Maria de Jesus. Tá? Obrigada. Professora Vera Eunice, muito obrigada por suas palavras. Se a senhora quiser falar um pouquinho mais, ainda há tempo. Né? Na verdade, eu gostaria de ficar a tarde toda, a noite inteira. Mas se a senhora quiser falar um pouco mais, pode ficar à vontade, que ainda tem uns 5 a 6 minutinhos. Ou a gente pode falar nas perguntas também. Que a Felisberto adora falar também. Muito obrigada, professora Vera. E, assim, fazendo um comentário, né, sobre as suas falas, sobre a sua fala, melhor dizendo, né, como que a senhora faz um contraponto entre a vida a gente percebe, né, a vida de muitos brasileiros, né, no sentido das problemáticas sociais, que elas só ocorrem por conta da falta de política pública, a falta histórica de políticas públicas, ou as políticas anti-humanas, anti-negras, né, por conta disso, e, ao mesmo tempo, fazendo aqui um resumo, né, da sua fala, e, ao mesmo tempo, como que a senhora ressalta de uma maneira bastante provocadora, né, o fato dessa pluralidade artística em que ela produz música, teatro, romance, diário, né? E, além disso, essa relação com gêneros musicais também, né? E aí, assim, a gente também fica pensando nas outras trajetórias negras, né? Que são trajetórias marcadas não só pela falta de políticas públicas, mas também por uma política de sobrevivência estética dentro de casa, né? Uma política que ela é feita ali na casa, no miúdo, para sobreviver, né? Sim. E essa sobrevivência, ela vem dessa produção, essa produção literária, né? Então, agradeço bastante a sua fala e passo a palavra à professora Fernanda Felisberto. Só um minutinho, eu só queria falar que hoje o negro, ele está muito empoderado. Ele sabe Carolina, ele conhece Carolina, ele lê Carolina, e eu tenho feito as palestras que eu tenho feito, eu percebo tanto o negro da periferia, como o negro da mais alto. Então, o negro hoje, eles têm a Carolina como uma referência para atingir os sonhos deles, para estudar. Então, é isso que eu gostaria de ter falado. Obrigada, professora. Boa tarde a todos e todas. Eu quero falar da minha emoção hoje, né, nessa tarde, nesse mês, né, que agora já não temos mais o Dia da Consciência Negra, já é o mês da Consciência Negra, e agradecer à professora Fabiana de Pinho, que aí também é uma lutadora, né, a gente sabe a nossa luta diária para que a gente possa manter nos currículos escolares, né, os conteúdos das literaturas negras, das autorias. Então, parabenizar a Fabiana, que eu conheço há muitos anos, e a alegria de estar aqui com a Vera na tarde de hoje. De fato, a gente só se encontrou uma vez na Biblioteca Nacional, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, mas foi uma empatia mútua e gratuita, e tanto que, quando no evento que a gente se conheceu, eu escrevi uma carta para ela, que eu dizia que quem lê Carolina tem a Vera como parte da família, né? Porque são tantas histórias que a gente
ouve a mãe falando o tempo todo, né? E aí eu dizia dessa carta que era praticamente uma prima distante que eu estava conhecendo ali depois de um tempo naquele momento. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Eu acho que hoje, o lugar que eu ocupo como pesquisadora da Carolina tem a ver com esse perfil da Carolina, que não é uma escritora engessada, estática. A Carolina está sempre em movimento, a obra da Carolina está em movimento. Se a gente teve um período de leitoras e leitores da Carolina que chegavam à obra somente perplexo por uma história descortinada de uma miséria brasileira, como se as pessoas desconhecessem, o momento seguinte já eram leitores que procuravam e encontravam muito afeto. Uma mãe cuidadosa, austera, mas também muito cuidadosa com tudo que fazia. E a geração atual, eu vejo que já não quer mais ler uma Carolina editada. As pessoas já estão pesquisando sobre os manuscritos. E a Carolina permite todas essas leituras, né? E aí eu tive esse convite honroso de participar do Conselho Editorial. No primeiro momento, um tanto preocupada, porque não é um desafio para nós dos cursos de letras, né? E no caso específico de literatura, que é a minha área, nós não temos muito hábito de trabalhar sobre manuscritos, não é o nosso objeto primeiro, o manuscrito. Então, o desafio de trabalhar com manuscrito é algo assim que abre um leque de questões para a gente poder refletir. Temos a vantagem que temos no grupo de conselheiras, 3 conselheiras que já trabalhavam aí desde sempre sobre os manuscritos da Carolina, então isso faz toda a diferença, e eu aprendo todo dia com isso. Agora, a gente pensar, né, uma autora que hoje a gente estamos reunidas em torno de uma obra que completa hoje 60 anos de publicação. O que significa isso para a historiografia da literatura negra brasileira? A gente pensar que uma autora que, por um tempo, né, por uma leitura equivocada dos processos da educação brasileira, alijou ela dos bancos escolares, e hoje é uma autora que volta com força total. Carolina está na história em quadrinho, Carolina está. A gente tem edições Quarto Despejo. Nós estamos começando, né, o nosso trabalho por Casa de Alvenaria. Então, pensar uma demanda de uma autora, né, que é extremamente lida no exterior. Então, isso que nós estamos construindo ao vivo e a cores nesse momento é algo que vai ser crucial para a história da literatura brasileira, que é pensar, né, num tratamento respeituoso a esses manuscritos. Então, nesse aspecto, a Vera foi extremamente feliz e cuidadosa, porque se a mãe dela viveu um período, talvez, de uma solidão literária, ou seja, com quem dividir, com quem compartilhar coisas, talvez, hoje não é esse lugar que a gente gostaria que a Vera ficasse. Então, a gente está aí atravessando com ela esse processo. E sem contar, para a gente poder pensar, essa singularidade de poder estar fazendo a edição da obra da Carolina com a filha dela ao alcance de todos nós. Então, isso é uma coisa que eu acho que é um presente para qualquer pesquisador estar nesse lugar que hoje o Conselho ocupa. É claro que a gente sabe que a gente está numa grande casa editorial, né? Indiscutivelmente, eu acho que é inevitável a gente não fazer o debate do mercado editorial. Ela mesma fala, né? Ou seja, minha mãe teve o boom, mas depois a minha mãe, né? A gente tem um período de novo de dificuldades. Isso tem a ver com a relação que o mercado editorial queria criar com a Carolina, exatamente naquele período, né? Ou seja, era um momento em que queriam que a Carolina falasse somente sobre um tema específico, que era pensar a questão da miséria. Só que a Carolina tinha um projeto literário, ela tinha poema,
ela tinha teatro, ela tinha romances, ela tinha uma infinidade de coisas que ela não queria ficar naquela camisa de força que Quarto de Despejo, de certa forma, foi para ela, né? Só que, para aquela sociedade daquele período, o que estava autorizado para uma mulher negra de uma camada popular era exatamente só falar sobre a miserabilidade. Agora, ler Quarto de Despejo com um pingo de atenção, com um pingo de sensibilidade, a gente encontra uma grande narrativa de uma mãe de proteção para os seus filhos, né? Então, você consegue penetrar em outros meandros que a obra oferece. Então, eu acho que a Carolina hoje está sendo editada por uma grande casa editorial. Foi logo uma das primeiras coisas que a gente conversou na reunião. Eu falei, bom, que seja feita aí o trabalho de casa, né, de tudo que ela passou, né, é uma grande redenção que hoje ela esteja sendo publicada, e também, né, que os seus herdeiros possam ter as condições que herdeiros de autores brancos recebem no Brasil enquanto tratamento, né? Eu acho que isso é uma realidade que a gente também tem que pensar nessa recepção. E no mais, eu acho que a gente aprende muito, né, de uma Carolina usando uma linguagem atual sem filtro, porque a gente está lendo a obra sem filtro, entendendo todas as suas demandas, de como uma mulher negra, né, no pós-abolição, estava pensando a cidade de São Paulo, estava pensando os políticos, estava pensando a sua relação com a maternidade, estava pensando a sua relação com a cidade, com o território, e a gente também, nós damos boas gargalhadas no conselho, porque a gente lê coisas e, às vezes, semana passada mesmo eu perturbei a Vera, porque a gente estava numa etapa da transcrição, que eu falei para ela, aí, ó, sua mãe está reclamando aqui que ela saiu, vocês dormiram, ela não conseguia entrar em casa, teve que pular a janela, acordou todo mundo dando uma coça, foi isso mesmo? Aí a gente já começa a rir. Então, assim, isso daí é maravilhoso, sabe? E isso realmente é algo que eu tenho muito orgulho de estar podendo participar desse momento, concedendo à Carolina todo o respeito que ela merece, porque uma mulher que publicava na década de 60, sem nenhum aparato midiático como nós temos hoje, e já foi um fenômeno editorial, escrevendo na mesma época que Clarice, que Jorge Amado, que outras pessoas, que o holofote da mídia caiu em cima sem nenhuma dúvida, e ela conseguir resistir também foi uma tarefa muito importante das mulheres e das mulheres do movimento negro organizado, de estar sempre ali relembrando, puxando essa história. E hoje, eu acho que temos inúmeras parceiras nas universidades brasileiras que conseguem construir uma outra narrativa para a entrada da Carolina no espaço acadêmico. Então, hoje a Carolina é lida a partir do português, a Carolina está sendo lida como uma narrativa do pós-abolição, uma narrativa para poder pensar, né, esse processo da escrita dela. Enfim, hoje a infinidade de possibilidades de acessar a obra da Carolina. Agora, e eu acho que o Conselho, né, de certa maneira, a gente tentou criar essa unidade. A Vera é soberana em todas as discussões, em todas as decisões, e isso a editora respeita, o Conselho respeita. Então, não, eu não quero que aconteça isso. Bom, então vamos preservar a linguagem, depois a gente vai ver como a gente vai fazer os textos explicativos para as coisas que têm que sair. Agora, de fato, a gente perceber e o volume que essa mulher escreveu. É um volume muito grande, né, de obras manuscritas que estão aí para a gente poder fazer esse trabalho, que a gente ainda vai ficar por um tempo nesse trabalho ainda, né, Vera? De tanta coisa para transcrever. E a gente tem reuniões, a gente quebra a cabeça, vamos editar como? Não, é aqui, isso é muito bom. Não, minha mãe não estava nesse lugar. Não, minha mãe estava... tem caderno da minha mãe não sei aonde. Tem que ir lá buscar, que tem coisa da minha mãe em tal lugar.
Isso daí eu acho que é uma experiência que depois eu acho que o conselho vai ter que se reunir para contar sobre os bastidores da edição da obra, porque está sendo muito rico para todas nós. E é tinha isso. tanto trabalho, é tão intenso o trabalho que foram pegas mais 4 transcritoras, porque estava muito... Exato. É isso. Ok, muito obrigada, Fernanda. E, assim, te ouvindo, né, e juntando com a fala da professora Vera Eunice, né, a gente fica pensando que, para ler a obra da Carolina, é necessário ter também ter cuidado, mas, ao mesmo tempo, uma construção de reflexões que observem, que percebam, uma série de percepções que possam verificar ou absorver a grandiosidade da obra de Carolina, né? Porque quando a gente olha uma mulher que pensa numa outra época, que pensa a cidade em que ela vive, e aí quando a professora Vera disse, nossa, vai ter um nome de rua, e eu fiquei pensando, né, quando ela fala da distinção entre a cidade, o território que é considerado cidade, e o território onde ela vivia, né? Essa percepção, essa problematização e esse questionamento, né? Então, se não há um preparo, se não há um letramento que eu digo específico para se aproximar da obra de Carolina, e quando eu falo específico, eu não falo aprisionador, mas para chegar nesse livro, porque senão vai ficar na estética da miserabilidade, da carência, da pobreza, do exótico, olha como era pobre, olha uma negra escrevendo, então vai ficar nesse mesmo lugar. E eu percebo que o aprisionamento, o sistema literário, que desautorizou e que vem desautorizando Carolina a escrever, e que vocês apontam muito bem que ela se autoriza a escrita o tempo inteiro, ela se autoriza, não é à toa que meu sonho é escrever, não é à toa que ela, o tempo inteiro, nos diários, a gente percebe essa vontade, esse desejo, e a escrita como materialização desse desejo, né? E essa metalinguagem muito potente. Então, na verdade, assim, como que ela vai borrando e vai se autorizando e promovendo uma política de escrita, né? Uma política de estética. Então, é necessário, e eu achei muito potente quando Fernanda fala dessas 3 gerações de leitores, né? A geração, obviamente que a gente sabe que ainda os ecos da primeira geração ainda permanecem, mas como que outros leitores vão chegando, e também graças às leituras, graças ao texto de Carolina, à força do texto de Carolina, mas também graças ao movimento negro, né? As variantes, a diversidade de militância negra brasileira, né? Então, eu acho que vocês trazem isso de uma maneira muito boa para a gente. Quem não entendeu, vai começar a entender agora. Tem que começar a entender. Não dá para chegar de qualquer jeito nesse rolê, não dá para chegar de qualquer jeito nesse rolê estético. É muito mais do que só ficar, olha como fala da pobreza, olha como faltava... Não, é muito mais do que isso. Tanto da pluralidade, tanto do projeto literário, tanto desse desejo de existir, e existir também na literatura e pela literatura, né? Então, muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, professora, e eu passo a palavra para a Luciana Reis, que vai conduzir, vai fazer as perguntas, conduzir a dinâmica de perguntas, e depois eu volto. Obrigada pelas falas. Quero dizer que, enquanto a Veronice estava falando, o pessoal comentou no chat o tempo inteiro que estava muito emocionada, e foi a mesma emoção também que eu senti, saber
dividir nessa mesa com você, Veronice, e também com a Fernanda Felisberto, que é uma pesquisadora já que está renomada na área de todos esses estudos que envolvem a obra da Carolina, e aprender um pouco mais aqui com vocês. Então, e essa emoção, assim, que é diferente, por exemplo, de quando a gente compartilha uma mesa com algum escritor que a gente tem alguma admiração, porque parece que foi, não sei, uma personagem assim que pulou do livro e de repente está aqui junto com a gente, uma personagem querida que a gente desenvolve o maior carinho. Então, a gente tem aqui uma pergunta também no chat. Eu vou fazer aqui, é da Juliana Moraes. Ela quer ouvi-las um pouco mais sobre a importância e potência da escrita autobiográfica em primeira pessoa na superação de desigualdades, e agradece as falas. Luciana, a sua emoção, né, de falar que é como se um personagem saltasse do livro, eu acho que é a mesma coisa que a gente sente. Esse ano a gente experimentou 15 de julho, que é a primeira página, né, da edição de Quarto de Despejo que a gente tem, né, e a Carolina já abre aniversário da minha filha Vera Eunice. E era o aniversário dela e a gente mandou um presente para ela, né, para o conselho, e a Conceição queria, não, eu quero mandar um sapato, porque a Carolina estava reclamando que queria comprar um sapato. Então, vou mandar, mas ninguém sabe o tamanho do pé da Vera. Ah, não, vamos ver um sapatinho. Então, assim, a gente vive isso o tempo todo com ela e assim, com muito carinho, né, respeitando a história dela e da família dela, que está aí nos ensinando o tempo todo, né? E eu acho que essa experiência da escrita autobiográfica, eu acho que é fundamental, porque no Brasil ainda são poucas as narrativas autobiográficas de pessoas negras, porque a autobiografia, né, para muitos dos leitores, também é a ideia de criar um pacto, de criar uma inspiração, de criar né, você cria um pacto ali com o que está sendo escrito. E muitas das vezes esse pacto não é construído com pessoas negras, né? Então, você poder registrar um momento histórico, você poder registrar a sua experiência de vida, você vai vendo como isso daí ele pode servir também de experiência para outras pessoas. E eu acho que também traz um outro dado muito importante, que ainda conhecemos muito pouco sobre famílias negras, sobre o interior de famílias negras. Se a gente pensar a literatura de uma forma geral, e a mídia faz muito isso, pessoas negras são sempre registradas no espaço da rua, sem referência familiar, sem referências de afeto. Então, você ter narrativas que podem trazer também rotina, trazer relações de afeto, trazer essas experiências, indiscutivelmente vai fortalecer outras narrativas negras também possam surgir, que a gente tem muito ainda que contar, né? É um pouco como eu vejo. Então, eu complementando a Fernanda, eu recebi um telefonema semana passada, onde um professor da UFRJ, ele está fazendo um trabalho para as recicladoras do ABC, que estão sendo alfabetizadas, a escrever a autobiografia delas. Maravilha. E ele está usando Carolina Maria de Jesus. Então, o trabalho é maravilhoso, e quando acaba a pandemia, minha intenção é ir lá, e eu não sei o nome do homem, porque não me falaram, mas é um professor da RJ. Assim me falaram, tem um professor fazendo. Então, elas estão escrevendo a autobiografia delas, a vida delas, que é bem semelhante à da Carolina, né? Eu achei muito legal. Que incrível, professoras. Temos mais perguntas. A próxima pergunta é do Tiago. Tiago Barros. Todos os manuscritos
manuscritos da Carolina estão com a Veronice, muitos inéditos. Poderia falar um pouco a respeito dessas obras que serão publicadas? Tiago, você colocou o dedinho na ferida. Esse é um dos grandes problemas, se não for o maior que eu tenho hoje. Porque quando a minha mãe faleceu, ficou aquela divisão de coisas, minha mãe deixou uma máquina de costura e falou, vai ficar para a Vera, porque a Vera é menina, tem que aprender a costurar, né, a cabeça dela. Mas aí deu uma confusão, meu irmão queria levar a máquina, aí eu falei, vou pegar todos os manuscritos da mãe. Peguei todos, pus numa caixa de papelão, de madeira, levei. E aí, minha mãe sofreu tanto de Sacramento, ela nunca voltou mais, nunca mais ela voltou a Sacramento. Mas eu estive em Sacramento, eles me trataram muito bem, apesar que eu falei um monte, né, porque é uma cidade racista, e minha mãe sofreu muito lá. E aí, eu não gostava de Sacramento mesmo, era Sacramento e Audálio Dantas, eram 2 problemas da minha vida. Mas aí eles falaram, né, que é outra geração, eles estão mudados. Resolvi levar os manuscritos para lá. Levei e estão lá. Mas em que situação estão? Eu deixei com 3 anos, fizeram uma festa quando eu deixei, fizeram uma homenagem. Falei, vocês vamos fazer um museu, vamos conservar. Voltei lá uns 3, 4 anos depois, estava do mesmo jeito. Aí, o governo federal destinou uma verba e o Sérgio Barcelos foi lá e arrumou umas pastas. Quando ele arrumou essas pastas, estão nas pastas, mas dentro da cadeia que ela apanhou, lá na cela que ela apanhou, e estão lá, tem pó, já sumiram algumas coisas, tá rasgado, tem um livro molhado, não tem climatização, não tem nada. Moreira Salles falou para mim, Vera, vamos trazer para cá, que aqui tem climatização, vai ficar do lado de Clarice Lispector. Nossa, fiquei doida. Aí fui lá, eles deixaram a palavrada que ia me entregar e não entregaram. Aí a Biblioteca Nacional falou, não, Vera, traz aqui, que eu quero colocar aqui do lado de Lusíadas, Lusíadas, em frente aos jesuítas. Fiquei doida. Obras raras, não querem me devolver. O Arquivo de São Paulo quer. E aí, o Museu Afro aqui em São Paulo quer, porque diz que aqui é a casa dela, é dos negros, tem aí o nome da biblioteca, o nome dela, a gente vai conservar, tá. E aí, a semana, tem uns 15 dias, o Instituto Paulo Freire também quer, porque diz que a Carolina tem a cabeça dele, né, uma pessoa progressista, mas eles não querem me entregar, está lá. Então, agora falaram, vamos deixar passar a eleição, ver o novo prefeito, né, que ficou o mesmo. Então, eu tenho que trazer esse manuscrito, eu quero trazer, eu não quero para mim, eu quero ele exposto, o adolescente ver, os negros verem, para todo mundo ver, porque a Carolina Maria de Jesus não é nem minha, não é de ninguém. Carolina Maria de Jesus é do Brasil, é do mundo. É do mundo. E eu fiz uma live para Paris, e Paris falou, mulheres de Paris, negras de Paris. Elas falaram, olha, eu queria ir ver aí, Vera, o manuscrito da sua mãe, o museu na cidade dela. Eu falei, não venham. Não tem? Aí eles ficaram meio assim. Só que agora vem vindo uma nova geração. E essa nova geração está lutando. Então, Moreira Salles ia fazer um facsímile, ia melhorar bem a situação, né? Agora, quanto aos livros que estão sendo lançados, ficou assim. Eu, na realidade, ofereci para Somos Educação, porque faz tempo que eu estou com eles, né? E eles não deram tanta atenção. E aí, quando eles perceberam que a Companhia das Letras comprou, aí já não dá mais. E aí está com a Companhia das Letras. Então, o que a Companhia das Letras quer fazer? Que as meninas aí também querem fazer, as conselheiras. O Quarto de Despejo tem muitos críticos que falam que não foi minha mãe que escreveu. Foi minha mãe que escreveu, porque eu vi minha mãe escrever na vida inteira.
inteira. Desde pequenininha, catando papel, eu lembro dela parar, escrever, ela parar, pegar papel em qualquer lugar, andava, dormir com ela até 18 anos de idade, ela escrevia a noite inteira, e eu ali com ela, deitada, ela escrevendo. Então, embaixo das árvores do sítio, minha mãe sempre escreveu. E a grafia dela é aquela mesma, a ortografia dela era aquela mesma. Bom, então, o livro foi compilado. As meninas, as conselheiras, mais com a Companhia das Letras, vão redigir um novo quadro de despejo, mas com outro nome, outro título, né? Mas vai... Não, e nada do que tem no primeiro não vai entrar. Porque o Aldário Dantas falou que ele deixou 15 cadernos do quadro de despejo, deixou 15 cadernos na Biblioteca Nacional. E ele disse que dá uns 5 quadros de despejo. Então, as meninas vão fazer esse trabalho. Mas como nós estamos na pandemia, está difícil o acesso, então resolvemos fazer primeiro Casa de Alvenaria. Porque o sonho da minha mãe era ter uma casa de alvenaria. E o sonho dela não foi tão realizado. Ela ficou muito desgostosa com a casa de alvenaria. Então, agora as meninas estão fazendo Casa de Alvenaria. E depois nós vamos com os romances, que eu particularmente li e achei lindo. Lindo demais. Aí as meninas, o pessoal lê os poemas, nossa, eu fico apaixonada, né? Eu sou filha, mas estou falando aqui como crítica, né? Então, eu acho que vocês vão ter aí livros maravilhosos da Carolina, e vem essa história que ela não é uma escritora só de diário, né? E eu acho também, Luciana, complementando um pouco do que a Vera falou, esse debate do acervo da Carolina tem a ver um pouco como as memórias negras são preservadas, né? Em que lugar as coisas estão acondicionadas, né? A gente está fazendo o processo todo, nós recebemos todo o material digitalizado, né? A gente recebeu, a Vera conseguiu todo esse material que está em Sacramento digitalizado. Agora, a Vera é uma pessoa que tem a gente tem a vantagem dela ter a obra da mãe dela na cabeça. Então, ela olha e fala, não, aqui está faltando caderno, sabe? Então, e olha, está faltando caderno, então vai ter que ir em tal lugar, assim, vamos ter que dar 2 ligações, o caderno vai ter que aparecer. Então, assim, ela tem a obra da mãe na cabeça, mas esse exercício... eu acho que é lindo que está sendo feito pela filha, mas isso deveria ser um lugar de preservação, realmente. A obra tinha que estar já digitalizada e preservada numa instituição com a guarda e a responsabilidade da manutenção da obra e a preservação da obra da escritora. Verdade. Tiago. Tanto para essa preservação da memória, houve uma sugestão aqui no chat pela Gisele, ela falou para a gente instituir o Dia da Carolina, e vai ser no seu aniversário, professora Berenice, dia 15 de julho, porque é o dia da abertura do livro e seu aniversário. Tenho mais perguntas aqui no chat, tem, na verdade, 2 perguntas, que são da Fabiana Farias, e ela fez uma pergunta sobre o acervo para a professora Vera Eunice, mas já foi respondida a pergunta. E a segunda pergunta é para a professora Fernanda Felisberto, e ela pergunta assim, e para a professora Fernanda, se ela encontra muita resistência como pesquisadora da obra da escritora por parte da academia de revisar essa inscrição preconceituosa que a história da literatura deu não só a Carolina, como para outros escritores negros, que, se não são deslegitimados em sua força artística, são apagados em sua negritude. Eu acho o seguinte, a gente está vivendo um momento de revisão. Tudo está sendo revisto, né? Claro, por parte de um conjunto de professores, intelectuais e pesquisadores preocupados com essas rasuras, né? Porque a gente tem aí rasura na história oficial, a gente tem rasura no cânone,
a gente tem aí inúmeras rasuras, e eu acho que falar da Carolina Maria de Jesus, né, é colocar a Carolina no lugar, de fato, que ela merece. Agora, a Carolina se soma a outros autores e autoras que, de fato, por um projeto canônico brasileiro, né, que não necessariamente a gente está discutindo qualidade, mas a gente discute poder, que foi exatamente o que acontece quando você vai pensar nesse projeto literário. Então, hoje, não cabe mais a esse projeto literário estar no lugar do único detentor do que vai determinar o que as pessoas vão ler ou deixar de ler. E, indiscutivelmente, pensar na literatura negra brasileira hoje é o grande oxigênio da literatura brasileira, tá? Porque a gente tem a possibilidade de apresentar o novo, sabe? Eu sempre fico com as minhas orientandas e orientandos, olha, não aceito trabalho requentado, não me venha com tema requentado, que eu não vou aceitar, porque não cabe mais requentar tema. Então, eu acho que hoje a gente chega com uma força dentro da universidade e dentro dos IFES e dos institutos e dos colégios, e aí tem uma disputa de narrativa que está posta, e não é só no campo literário. Em vários outros campos, essa disputa ela está em curso. E a literatura não ficaria atrás, até porque pensar a literatura é estar pensando aí no grupo, né, da grande intelectualidade de ponta de todas as sociedades. Então, esse projeto e o perfil de quem deve ser visto, entendido, encarado como intelectual, como canônico, como imortal, jamais vai nascer a partir das camadas populares da sociedade, jamais. E só que isso está sendo absolutamente construído, né, visibilizado à revelia de um grupo que sempre esteve no poder. Então, Carolina, na verdade, acaba sendo aí a grande musa do século XX aí, de todo esse processo que a gente vem todo dia revitalizando. Né? Verdade, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui no chat, que é a mesma pergunta que eu me faço sempre quando leio algum escrito da Carolina Maria de Jesus, que é a da Ana Cristina Pimentel. Ela fala assim: em Quarto de Despejo, a Carolina fala do apreço aos livros. Poderiam falar um pouco sobre a Carolina leitora, suas experiências de leitura e referências que podem ser percebidas em sua obra? Bom, olha aí, Vera. Quando a Carolina, né? Agora eu vou falar em terceira pessoa. Quando a Carolina ela chegou aqui em São Paulo, que ela depois que ela saiu da cadeia lá em Sacramento, ela veio andando, né? Ela veio andando até São Paulo, e hoje até as ruas que ela andou, muitas ruas que ela andou, tem o nome dela, né? Ribeirão Preto, que ela veio a pé. Eles me mostraram os caminhos que ela fez a pé, eles demarcaram lá em Sacramento. Aí ela chega em São Paulo. Quando ela chega em São Paulo, ela precisava arrumar um emprego. E ela arruma um emprego. E ela arruma onde? Na casa do doutor Eurípides de Jesus Herbini, né? O primeiro médico que fez transplante de coração no Brasil. Então, ela tinha sorte, ela arrumava emprego em casas de gente assim de nome, Suplicy Matarazzo, né? Ela sempre trabalhou bem. Então, quando chegava aos finais de semana, ele era muito bom para ela. Então, ele falava para ela, vai dançar, vai passear, vai dançar. E ela falava, olha, eu não queria dançar, não queria passear, não, eu queria ficar dentro da sua biblioteca. E ele falava, então fica. Ela passava os finais de semana de folga na biblioteca. E aí ela começou a ler Casimiro de Abreu, que ela adorava. Ela começou a ler Castro Alves, que ela tinha uma paixão por Castro Alves. Ela era tão apaixonada por Castro Alves, e quando eu comecei a namorar, né, eu sabia que ela era muito brava, e eu falei, bom, vou ter que apresentar um namorado para ela. E quando eu apresentei o namorado, ela olhou e falou, você parece com Castro Alves. Ai, então, que bom, né? Então, e ela
E ela lia muito Rui Barbosa, adorava. Ela falava, não tinha altura, mas tinha uma inteligência daqui para cima, ela falava, né, na cabeça. Então, as primeiras leituras dela eram assim, onde ela se baseava, e ela leu a vida inteira. E o primeiro livro que ela conseguiu lá em Sacramento foi Escrava Isaura. Aí ela se apaixonou por leitura. Então, ela lia dia e noite, lia o tempo todo. Professora Fernanda? Maravilha. Eu acho que a Carolina, né, é indiscutivelmente uma autodidata, ela lia tudo, né, que caía na mão, mas eu acho que tem um traço marcado também, que tem muito a ver com seus anos escolares. Então, assim, o universo dela eram muitos dos escritores românticos, era muito desses escritores do período, né, parnasiano, tanto, né, que aí a gente percebe essa presença na poesia da Carolina. Então, naturalmente, né, a memória que ela tinha era essa, mas outro dia a gente estava conversando numa reunião nossa das conselheiras e a Vera brincou, não, minha mãe, ela era amiga do Neruda, do Pablo Neruda, então, assim, ela também tinha uma escolha, aí a gente, como assim? Então, né, ela tem um percurso também de muitas pessoas que ela lia, intelectuais que com certeza também a liam, né? E ela foi fazendo um percurso, né? A gente leu o momento do diário que a gente estava editando, que ela estava se organizando para ir para a China. Agora, gente, vamos imaginar Carolina Maria de Jesus indo para a China na década de 60. Então, o percurso dela, né? E a curiosidade dela como intelectual, eu acho que desafia, né, a todos esses valores impostos pela sociedade que acabam engessando, né, tanto a gente nesse manto da cor, como no manto da miserabilidade, como se isso fosse estivesse em oposição ao seu letramento, à sua cultura, à sua formação e à sua leitura de mundo, né? Então, a gente todo aprende muito com a Vera o tempo todo das histórias da mãe dela que ela contava. Verdade, muito obrigada. E exatamente, tem uma passagem que eu adoro, eu procurei agora aqui, porque tem um trechinho assim da obra, toda vez que eu falo, a gente está em alguma reunião, eu pego assim um trecho da obra e vou ler, que ela fala justamente de Casimiro de Abreu, tem um trecho muito bonito, que ela vai e dá a leitura dela daquele trecho, né? Eu acho... É muito lirismo, assim, na obra toda da Carolina, né? É muito lirismo, assim, isso me emociona muito, porque ao trazer a obra dela para a sala de aula, é uma forma de criar, assim, nascer um gosto pela literatura, uma literatura, assim, autêntica. E como ela não vai ter mesmo mais, porque ela rompeu uma barreira, ela inaugurou uma modalidade, né, de escritura quando ela se colocou como sujeito da sua própria vida, da sua própria escrita como autora. Então, e sempre gosto muito de falar isso na sala de aula quando a gente vai ler um livro. E, recentemente, aqui, reforçando o que foi falado aqui, eu fazendo um trabalho, escrevendo um artigo sobre história da língua, sobre uns textos de Machado de Assis, e eu vi que muitas palavras são parecidas. Primeira edição de Dom Casmurro, então ele escreve assim, vizinho com S. Muitas palavras que a gente vê que hoje é tratado como erro ortográfico na obra da Carolina, mas que, na verdade... Lembrou, Vera? E eu comentei também com a Fabiana sobre isso, falei assim, Fabiana, o problema é que teve uma edição aqui nesse texto, porque, por exemplo, se ela escrevia farmácia com PH, como Machado de Assis escrevia, ele foi tirado. Mas se ela escrevia vizinho com S, não foi tirado, porque parece algo que entra no exotismo. E aí eu fiquei me perguntando e vendo, e não é só essa ocorrência, várias ocorrências, então, desse percurso da própria história da língua. E tudo o que foi falado aqui, quero dizer que eu aprendi muito, já estou aproveitando para me despedir, porque eu vou passar a palavra para a Fabiana, mas quero agradecer muito. A Carolina Maria de Jesus
foi uma escritora incrível. A obra dela, O Quarto de Despejo, é um clássico porque continua comunicando. Ele comunicava em 1960 e continua comunicando em 1920, e a cada releitura que a gente faz dessa obra e de outras obras dela, elas continuam comunicando e dizendo alguma coisa. Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui. Obrigado. Muito obrigada, eu. Obrigada, Luciana. Eu coloquei uma pergunta, né? Surge sempre uma pergunta para mim, como para vocês, né, como leitoras de Carolina, e, no caso, Vera Eunice, leitora, personagem, filha, né? Como que essa obra ela dialoga, né, com a literatura negro-brasileira, como que se relaciona à literatura negro-brasileira. Como que vocês veem isso? E também aqui, estou aproveitando também esse momento para pensar como vocês, Fernanda e Vera Eunice, se veem como leitoras de Carolina. Como é ocupar esse papel, né, esse lugar de leitora? Porque eu fiquei me perguntando, nossa, como ser personagem e, ao mesmo tempo, ter convivido com a autora, acompanhar o processo de escrita e voltar e se aproximar, e como que é isso, né? E para a Fernanda também, né, que tem toda uma trajetória de construção de militância negra por vários caminhos, com várias entradas. O que significa ser leitora, serem mulheres negras com letramento racial e político e ativista, sendo leitoras e lerem a obra de Carolina? Como que é isso para vocês? Deixa a filha da autora falar primeiro. Vai, Vera, ou eu vou? Vai. Olha, eu tenho sério problemas em ler esse livro. Eu leio o Quarto de Despejo, só que eu queria ler o livro Quarto de Despejo, eu queria ler ele seguido, como um livro comum, e eu não consigo. Eu leio uma parte, aí vem minha mãe na cabeça, e aí eu começo a lembrar, e aí eu não consigo, e aí eu volto, depois eu abro outra página, e é assim, eu tenho muita dificuldade para ler o Quarto de Despejo. O Diário de Mitinho eu consegui ler melhor, né? Agora, como tem algumas biografias da Carolina que foram escritas, inclusive por Tom Farias, e não que a biografia seja ruim, mas eu acho muito incompleta. Eu acho que poderia, por exemplo, uma biografia da Carolina, jamais poderia faltar os 20 anos que ela morou em Parelheiros. Ali ela faleceu, ali as pessoas estão todas lá, conversam sobre ela. O enterro da minha mãe foi caótico. Eu não tinha dinheiro, o caixão foi o mais pobre, não tive flores, não tive dinheiro para comprar flores, e recaiu em cima de mim isso, porque o meu irmão mais velho já estava tão doente, tanto que faleceu 5 meses depois dela, o outro casou, estava mais envolvido com a família, então recaiu sobre mim, que eu era muito ligada nela. E aí eu fui lá e falei, olha, eu quero o caixão mais barato, e flores eu não posso pagar. E aí foi feito, ela ficou velada a noite inteira, com aquele caixão que eu peguei emprestado de uma vizinha, o dinheiro, e ficou sem flores a noite inteira, os jornalistas todos filmando. Quando eu cheguei lá onde ela foi enterrada, lá no Cipó, o padre falou, todo mundo pega uma flor porque estava sem nada, né? E aí todo mundo, cada um foi, pegou um lírio, pegou flores do campo, ficou bonito, né? E as crianças estão todas do lado dela, muita criança, inclusive o menino que está do lado dela o tempo todo, ele faleceu aos 17 anos, a mãe colocou do lado, está do lado da minha mãe, o túmulo dele. Então são coisas que um biógrafo não pode deixar. Ele não pode, se ele está fazendo a biografia da minha mãe, ele não pode deixar. Então eu resolvi escrever a biografia. Não que eu queira ser escritora, sim, mas a biografia eu tenho obrigação de deixar escrito. Por quê? Um historiador falou que minha mãe, quando estava nervosa, queimava a mão da gente. Nunca. A minha mãe era rígida, mas queimar... Falei com meu irmão, deixa eu ver sua mão. Imagina, minha mãe nunca foi agressiva. Minha mãe não era agressiva. Minha mãe era brava.
Bom, o outro falou que ela era casada. Minha mãe nunca casou e deixou claro que ela tem vários homens, namorou muito. E ela nunca se preocupou com casamento. Tá lá casada, né? São coisas assim. Ah, o outro falou que minha mãe bebia. Como minha mãe bebia? Minha mãe bebia. Minha mãe, ela comprava uma caracu, que eu lembro bem que ela comprava caracu, e ela fazia com ovo de pata e biotônico Fontoura. Porque ela falava que tinha filho com aquilo ali. E ali ela dava para a gente beber em colheradas. Entendeu? Então, eu resolvi escrever essa biografia. Só que eu estava escrevendo aqui à noite, e veio uma foto dela, magra, magérrima, né? E eu vi aquela foto, já fiquei impressionada com a foto. E aí eu fui escrever a biografia, e justamente na hora que fui escrever, eu estava escrevendo uma parte que eu estava catando papel com ela quando eu era pequena. E eu veio na minha cabeça ela separando o papel higiênico todo sujo e pegando o outro lixo aqui do lado, separava. Nossa, eu chorei muito. Eu parei, chorei, eu falei, meu Deus, será que eu não vou conseguir escrever esse livro? E às vezes as meninas estão lá, a gente está trabalhando aqui, né, no livro, e aí elas colocam aqui no computador, eu vejo assim, elas estão conversando, eu estou aqui assim pensando. Nossa, vem minha mãe muito na minha cabeça. Eu tenho que vencer esse problema, eu tenho que ler o quadro de despejo e tenho que escrever essa biografia. Isso eu preciso escrever, eu sei que eu preciso escrever, né? E a relação da minha mãe com a literatura negra são as várias Carolinas que estão aparecendo aí. Olha, Tula Pilar, ela escreveu, ela faleceu agora, né, o ano passado, aí, uns 2 anos, mas ela fazia poemas, ela conseguiu escrever um livro, ela era mãe solteira, ela era empregada doméstica, ela era negra, ela faleceu, né, os filhos dela também já estão indo para a arte, ela se preocupa muito com os filhos, ela tem muita Carolina. Então, eu acho que a minha mãe é uma influência muito boa, muito grande para as negras que estão aí. O filme dela está para sair, a maioria quer ser a personagem principal, né? Eu gostaria que fosse Zé Mota, mas a gente está pensando ela fazer a mãe da minha mãe, né? Mas parece que vai ser a Maria Gal, e quem vai dirigir vai ser o Jefferson D, né? Já está tudo certo, né? Então, é isso que eu vejo na Carolina. Eu, infelizmente, ainda tenho que fazer uma terapia aí para poder conseguir ler sem me emocionar. Já vai. Oi? Como ler sem se emocionar, muito difícil. Desculpa, Fernanda. Como ler sem se emocionar, né, Vera? É difícil. Um abraço, apertadíssimo. Eu acho não Fernanda. tem como não se emocionar, porque a gente lê e relê se emociona, né, o tempo todo. Agora, diante dos manuscritos, né, uma coisa que eu venho, né, pensando, Fernanda, leitora, eu acho que, apesar de toda a austeridade da Carolina, ela era engraçada. Eu li umas coisas assim dela, se parece muito com algumas tias da minha família, assim, meio ranzinhas, assim, brigando, reclamando, mas muito engraçada das coisas que fazia, né? E aí esses dias mesmo eu estava lendo, tá pensando o quê? Que eu sou boba, porque eu sou preta, porque eu vim de tal lugar, vai querer arrancar meu dinheiro assim, pensando que eu sou boba, vai ficar me contando essa história mesmo para me tirar esse dinheiro. E isso são falas muito, né? Às vezes de dentro de famílias negras, né? Eu vejo ela falando de uma pessoa que trabalhava para elas na casa, Dona Argentina. Ela é amorosa, não gosta de trabalhar, é porque a patroa é preta, se fosse outra patroa ela estava trabalhando. Enfim, tem uma atualidade num debate de coisas que, assim, eu fico rindo em muitos momentos. Agora, por outro lado, né, eu acho que mais do que pensar em história de superação, não é superar. É muito mais da forma como nós, negros e negras, vamos atravessando todas essas agruras que o país nos impõe e nos coloca, né? E eu acho que ela foi singular no seu tempo.
a gente ainda tem muito que descobrir da Carolina em tudo que a gente está lendo, né? Eu acho que, assim, para nós pesquisadoras e pesquisadores, é um susto, né, a cada dia, né? E principalmente a sua leitura de mundo, né? As reflexões que ela fazia sobre o lugar das mulheres, como ela olhava as relações, como ela olhava os políticos, e registrando, que eu acho que isso é o grande barato dela, né? Registrar uma rotina, né? A rotina da Carolina, ela registrava, e isso é fantástico, é um exercício que ela, de certa maneira, nos provoca a fazer isso também, né? Como registrar. Sim, acho que vocês falaram disso, assim, quando eu leio, gente, eu me lembro das minhas tias, eu me lembro da minha avó, então, assim, situações, assim, sabe, percepções, assim, a fala, tá, vocês estão achando, né, eu ainda vou escrever sobre vocês, tá? Então, eu vejo isso, eu fico me lembrando, né, de algumas referências de em casa, de escutar música na infância, escutar samba e ler também, né, e da minha tia-avó, que adora, desculpa, gente, estou falando da minha tia-avó, Valdenice, mas, enfim, nós temos famílias, né? A minha tia-avó, que adora cantar e que ouve uma música que ela gosta e levanta para cantar também, né? Umas tiradas. Então, você acaba sendo muito de trajetórias de família negra, né? De cuidado, de formas de cuidado, formas de afeto, né? E, bom, o nosso tempo está acabando, eu queria que a gente ficasse muito tempo mais, né? Mas a gente respeita também a hiperconectividade, e o quanto que isso também acaba nos desumanizando em alguns momentos, né? E são 17h25. Considerações finais e 1 minutinho para cada uma, por favor. Primeiro para a professora Vera, depois para a professora Fernanda. Bom, meus agradecimentos, né, pelo convite, né? E fico sempre feliz em palestrar junto com a Felisbeta, ela sabe disso. E agradeço as perguntas, né, inteligentes que vieram, porque as perguntas a oportunidade que eu tenho de colocar os meus problemas e o meu objetivo, o que eu quero alcançar. Então, agradeço muito as pessoas que estão assistindo, e eu conto com vocês aí para me ajudar nessa luta, de trazer os manuscritos da Carolina, de colocá-la no lugar certo, e o meu objetivo maior é colocar a Carolina na literatura. Esse é um grande objetivo também que eu tenho. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, né, a professora Fabiana, a professora Luciana pelo convite, o IFRJ por essa tarde maravilhosa. E eu acho que a Carolina é isso, é viva, né? Assim, a gente está aí o tempo todo tendo histórias, tendo momento e principalmente tendo afinidades com uma história de vida de uma mulher e com uma história de uma família que é dela, mas acaba sendo nossa também, e o compromisso de uma instituição de educação, né, de valorização dos escritores nacionais, né, e com as suas diferentes trajetórias, né, que todo mundo tem sempre algo para poder colocar, e viva a literatura negra brasileira e viva os 60 anos de Quarto de Despejo, né? Professora, obrigada, Fernanda. Professora Luciana, as suas falas finais, por favor. Só agradecer mesmo, foi um momento de aprendizagem. Obrigada também às intérpretes que estiveram aqui conosco, que toparam participar, fizeram hora extra, porque a mesa delas foi anterior, e para essa mesa não teria nenhuma intérprete, e aí elas aceitaram e ficaram. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Todo mundo está assistindo. Bom, meus agradecimentos à professora Luciana por a gente dividir, compartilhar, melhor dizendo, né? Obrigada, Mariana. Obrigada.
essa mesa, né, para esse compartilhamento. Obrigada tanto a Vera, eu vou chamar de Vera. Claro. Eu vou chamar de Vera, mas eu estou chamando de Vera com todo respeito, sabe? E com toda a honra que você merece. E vou chamar de Fernanda, que eu fiquei o tempo inteiro falando a professora Fernanda. E as pessoas que me conhecem sabem que, às vezes, né, tem os protocolos, e aí a gente fica meio engessado, né? Então, assim, Fernanda e Vera, muito obrigada. Eu sei que a agenda de vocês ela é repleta, né? E terem disponibilizado esse tempo para a gente conversar sobre a obra de Carolina e pensar uma coisa, né, nessas palavras finais que não são finais, né, que a gente abra janelas, portas para que outros encontros aconteçam. Então, pensar no sentido de que, quando a Fernanda fala, né, sobre essa amplificação da obra de Carolina, Fernanda e Vera, né, e o quanto que esse trabalho, que já vem de muitas décadas, né, principalmente de pessoas negras, de populações negras, né, de leitores negros, né, para que a Carolina não seja a única, né, haja a preservação das características da sua obra, a valorização das características, as descobertas sobre as potencialidades da obra, mas que ela não seja a única, né? Mas que as Carolinas, as tantas Carolinas que Vera fala para a gente, Vera e Fernanda. Então, meus agradecimentos literários, pessoais, negros, aprendi imensamente com vocês e que a gente continue juntas, se organizando, e tem muita coisa ainda de Carolina, né? Muita coisa. Então, vamos precisar de muitos braços, vamos precisar de muitos leitores, e leitores comprometidos com a obra dela. Sim. Comprometido com essas potencialidades, né? Leitores que têm um compromisso de exotizá-las. A gente não pode exotizá-la, né? Leitores com este compromisso constante, cotidiano. Obrigada às intérpretes e à organização. Abraço apertado a todas, a todos, a todes. A gente termina com essa mesa. Pessoal, está tirando foto. Abraço.